Muito bem, pessoal. Boa noite a todos que já estão aí conectados. Quero mais uma vez agradecer a presença de cada um e dizer aqui, né, para os participantes que para mim é uma grande honra estar aqui hoje à noite e recebendo colegas tão competentes aí, com os quais eu tenho aprendido tanto, né, como o Fernando Sabino e o Fernando Vidigal, que são os nossos palestrantes aí da noite. Então, esse é o primeiro de uma série de eventos, de aulas que a gente pretende fazer de agora até o final do ano. E para começar, a gente realmente tinha que fazer algo de um bom nível, né? Por isso que eu tive a honra de contar com a presença desses colegas. Nossa ideia hoje é fazer algo bem interativo mesmo, bem informal, né? Eu estou com uma apresentação rápida, o Fernando Sabino também, o Vidigal já vai apresentar os trabalhos de forma mais direta, mas que todos se sintam à vontade para usar aí o chat, trazer as perguntas e que a gente realmente aproveite aí ao máximo o nosso evento. A ideia é que eu fale rapidamente sobre o papel do PET-PCMA, que foi bastante enfatizado agora no Congresso da ASCO 2020. Na sequência, a gente vai ter o Fernando Vidigal falando sobre a terapia com chofigo agora, no pós-ASCO, né, o que realmente foi apresentado e onde a gente está, qual o estado da arte. E aí o Sabino arremata falando para a gente sobre a terapia com PSMA lutécio, que também foi um trabalho apresentado, né, um trabalho comparando o PSMA lutécio com cabazitaxel, agora na ASCO. Eu tenho certeza que tem muita gente aí curiosa para terminar de entender os dados desse trabalho, né? Então, apresentando aqui os colegas, Dr. Fernando Vidigal é um oncologista clínico, hoje faz parte do corpo clínico do Hospital Sírio-Libanês aqui em Brasília e é também preceptor da residência de oncologia clínica do Hospital de Base de Brasília, do Distrito Federal. O Dr. Fernando Sabino também é oncologista clínico do Grupo Santa, aqui em Brasília, membro do Comitê Científico da LACOG e preceptor da residência do Hospital Universitário de Brasília. E é com eles que eu vou ter a honra, então, de compartilhar essa aula. E para começar, então, eu trouxe aqui alguns slides que eu gostaria de compartilhar. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela aqui. Vamos começar do começo. Vocês conseguem ver a minha tela? Legal. Esse é um apanhado de slides de aulas da própria ASCO, né? O que a gente vê aqui, esse é um slide extraído também, uma figura da ASCO apresentada lá. Na verdade, o que a gente chama de PSMA é essa proteína, que tem um domínio intra e um outro domínio extracelular. E tudo que a gente fala em termos de PET-PSMA nada mais é do que uma molécula conectada a um material radioativo emissor de pósitrons, que se conecta, que se liga a esse domínio extracelular do PSMA, que é essa membrana, essa proteína de membrana da célula prostática. E a gente tem hoje dois principais traçadores. Um traçador que é uma molécula marcada com galho 68 e um outro traçador que é uma molécula marcada com flúor 18. Essas duas moléculas a gente chama informalmente de PSMA, seja o PSMA galho e agora mais recentemente o PSMA com flúor 18. Né? Existem algumas lacunas, algumas necessidades em termos de imagem para o câncer de próstata. E dentre essas lacunas, essas necessidades, hoje o PSMA já está bastante bem estabelecido aqui no cenário da recidiva bioquímica. Mas também, recentemente, na sequência eu vou apresentar, alguns trabalhos têm posicionado o papel do PSMA, a importância, o valor que ele agrega no estadiamento primário. Em outros cenários, existem também trabalhos que estão fazendo essa avaliação. A gente espera que em breve a gente possa ter esse papel melhor definido. Né? No ASCO desse ano, então, foram apresentados dois trabalhos com PSMA marcado com flúor 18, um deles o Osprey, aqui no cenário do estadiamento primário, e o outro Condor, avaliando o PET-PSMA com flúor no cenário da recidiva bioquímica. Ainda no cenário da doença localizada, do estadiamento primário, um outro trabalho muito interessante que eu vou trazer aqui na sequência, consórcio da Universidade de Los Angeles e São Francisco, foi apresentado também e mostrou resultados bastante interessantes. Esse é o consórcio, o trabalho do consórcio, utilizando o PCM marcado com galho 68.
E esse é o contexto que a gente encontra, né? Um paciente, por exemplo, aqui de 68 anos, masculino, com um PSA em ascensão após a cirurgia, prostatectomia radical. E aí esse paciente foi submetido ao PET, e o que a gente vê é uma lesão esclerótica aqui com alta expressão de PSMA no úmero, além de uma lesão linfonodal aqui, um linfonodo obturatório aqui. E a pergunta que se faz é: esse paciente, se fosse estadiado antes da cirurgia, seria de fato operado? Então, o que esse trabalho fez? De uma coorte de mais de 600 pacientes, quase 300 foram submetidos à prostatectomia, sendo que todos esses pacientes fizeram antes o PET com PSMA. Eles encontraram esses dados aqui: uma especificidade bastante boa, de 95%, uma sensibilidade menor, na casa de 45%, com um bom valor preditivo positivo. O objetivo desse trabalho era avaliar aí a doença linfonodal. Interessante que quando a gente faz uma análise de subgrupos de pacientes, os pacientes que tinham um PSA menor que 11 tiveram uma sensibilidade significativamente menor do que aqueles com um PSA maior ou igual a 11. E da mesma maneira, pacientes com Gleason score mais baixo também tiveram uma sensibilidade menor quando comparados àqueles com Gleason score mais alto. Isso é uma realidade. A gente sabe que o nosso exame ele é tão mais sensível quanto maior o PSA e quanto maior o Gleason score dos pacientes. Exatamente o que esse trabalho mostrou. Um caso emblemático aqui, bastante interessante do trabalho, que ilustra boa parte aqui do que foi feito, é o PET desse paciente aqui, de 68 anos, com um PSA de 19 e um Gleason 7. Então, no estadiamento, esse paciente mostrou aqui uma lesão periférica, com uma boa correspondência aqui de achados pela ressonância magnética, e além desse achado do tumor primário, o exame mostrou também linfonodos comprometidos, obturatórios e ilíacos. Esse paciente foi submetido à cirurgia, à prostatectomia, entretanto, nenhum linfonodo positivo foi detectado, né? E aí, naquela estatística, naquela avaliação, esse paciente foi entendido, então, como um falso positivo. O que acontece é que, depois da cirurgia, o PSA do paciente continuou alto, esse paciente foi submetido mais uma vez ao PET-PSMA e mostrou que os mesmos linfonodos estavam lá captantes e que, de fato, se tratava de doença e que realmente não tinha sido removida pela cirurgia. Então, de um total de 10 pacientes que se enquadravam aqui inicialmente, né, que apesar de terem tido um PET mostrando linfonodos comprometidos na patologia, esses linfonodos não foram identificados, na verdade, eles foram reavaliados, esses linfonodos se mostraram de fato positivos, o que aumentou, então, além da especificidade, que já era bastante boa, de 95% para 97%, aumentou também, de forma expressiva, a sensibilidade do estudo. E, de forma sumária, concluindo, o que eles colocaram é que o PET-PSMA com galho 68 mostrou, então, essa sensibilidade limitada, porém bastante melhor do que os métodos convencionais disponíveis, uma especificidade muito razoável nesse cenário aí do estadiamento primário. Os pacientes com linfonodos maiores, com PSA pré-operatório maior e com Gleason score também maior, eles tiveram sensibilidades maiores. E uma outra conclusão importante que os autores trazem é que pacientes que tinham linfonodos comprometidos antes da cirurgia, eles tiveram mais recorrência bioquímica. Isso ainda precisa de ser melhor entendido. Um outro estudo também que fez essa avaliação, eu já tinha mencionado, foi o Osprey. Dessa vez, esse estudo utilizou o PSMA marcado com flúor 18 e ele encontrou, vejam, reparem aqui, dados bastante similares. Uma sensibilidade aqui na casa dos 40%, com uma especificidade na casa dos 97%. E quando foram analisados aqui o subgrupo dos pacientes com ou aqueles linfonodos maiores que 5 milímetros, essa sensibilidade teve um salto importante, chegando aqui na casa de 60%. Mostrando que, de fato, independente do traçador, se PSMA marcado com galho ou com flúor, os números aí de sensibilidade e especificidade para o estadiamento primário foram bastante semelhantes. Eu trago aqui esse estudo da literatura publicado ano passado, do Michael Hoffman, que foi o primeiro estudo aí, já
prospectivo, né, de fase 3, que já tinha posicionado, então, o PET-PSMA como uma ferramenta muito útil e melhor que os exames convencionais no estadiamento primário. Então, reparem aqui, a gente tem uma comparação em vermelho, a sensibilidade do PET com PSMA, em azul, a sensibilidade dos exames convencionais. Mesma coisa, especificidade, né? Melhor para o PET-PSMA. Reparem aqui que a sensibilidade do PET-PSMA, que gira lá em torno de 40, 45, chegando a 60%, se esses linfonodos forem maiores que 5 milímetros, ela é muito maior do que a dos exames convencionais, o que faz com que a acurácia realmente desse método seja superior, né? Eu trago aqui para a gente fechar esse bate-papo sobre o PET no estadiamento primário, um trabalho que a gente apresentou ano passado no Congresso Brasileiro de Medicina Nuclear, está sendo submetido agora para publicação, encabeçado pelo nosso colega Fernando Sabino e também com a participação do colega Fernando Vidigal, ambos palestrantes aqui, onde o Fernando nos instigou a fazer um levantamento da nossa casuística, né, de pacientes que tinham feito PET para estadiamento primário. Então, a ideia foi realmente pegar retrospectivamente esses pacientes e ver aqueles que tinham pelo menos um fator de risco de DAMICO, né? Então, a gente fez a avaliação do número de fatores de DAMICO e da extensão da doença. Então, de quase 600 PETs, 40 deles tinham sido estudos para estadiamento primário em pacientes com alto risco. Desses PETs, desses pacientes, mais da metade apresentavam um fator de risco, né? E um pouco menos 2 fatores de risco de DAMICO. E o que a gente viu foi que o PET mostrou doença localizada em 70% desses pacientes e já em 30% deles a doença era metastática. E o mais interessante, que é a conclusão aqui que a gente chegou, através da análise estatística conduzida pelo Fernando, é que aqueles pacientes com 2 fatores de risco, eles tiveram uma incidência significativamente maior de doença metastática, mostrando, de fato, aí, o papel, né, do exame no estadiamento primário. A gente traz aqui um exemplo de um paciente de 77 anos, com PSA de 56, um Gleason de 8, que no estadiamento primário, além do acometimento loco-regional de linfonodos, inclusive linfonodos abdominais, ele tinha também metástases ósseas aqui no púbis direito e na vértebra T11, né? Conclusão é que o PET foi realmente importante no estadiamento primário e identificou aí doença metastática aproximadamente 1/3 dos pacientes com potencial mudança de conduta nesses pacientes. E aí um outro estudo, já agora no cenário da recorrência bioquímica, que é um cenário onde o PET-PSMA já está bem estabelecido, mas esse estudo Condor utilizou a molécula marcada com Fluor18. E o que ele encontrou, para a gente resumir, interessante que esse foi o braço A do estudo Condor, existe no estudo Osprey, né, um outro braço, desculpa, o estudo Condor só teve esse braço, né, o estudo Osprey, ele tem um outro braço interessante, que os dados ainda não foram publicados, mas que é objetivo estudar o PET, o papel do PET nesses outros cenários aí, a gente realmente está aguardando com bastante expectativa essa resposta. Mas falando do estudo Condor, o que o estudo mostrou é o que a gente já está acostumado a ver na literatura com o PSMA marcado com galho 68, né? Que a sensibilidade, a taxa de detecção, ela cresce de acordo com o aumento do PSA. Então, o PSA menor que 0,5, uma taxa aqui próxima a 40%, o PSA de 0,5 a 1 com a taxa passando de 50%, quando o PSA já está na faixa aí dos 2 a 5, essa taxa chega perto aí de 85%. Dados muito semelhantes ao que a gente observa com o PSA marcado com galho 68. Né? Um dado interessante desse estudo foi a mudança de conduta, né? Mais de 60% dos pacientes eles tiveram mudança de conduta a partir do PET com PSMA, né? Sendo que quase 80% desses pacientes tiveram a conduta alterada por achados positivos no PET, né? Por exemplo, pacientes que tinham inicialmente, antes do PET, teriam ali uma doença que seria submetida a um tratamento paliativo, puderam, a partir do PET, ser submetidos, por exemplo, a uma terapia de resgate. E assim, outras mudanças de conduta, então, que foram oportunizadas
pela realização do PET nesse cenário da recidiva bioquímica aqui, dessa casuística. Como conclusão, então, eles colocam que o estudo atingiu o endpoint primário, mostrando uma performance diagnóstica excelente do PET-PSMA com flúor 18, né, nesse contexto aqui da recidiva bioquímica. Dados superiores àqueles conhecidos pelas imagens convencionais já publicadas na literatura, né? E esse estudo, então, junto com outros, né, mostra de fato aí o papel do PET-PSMA na recidiva bioquímica. Finalizando a apresentação, eu tenho ainda 2 slides, né, retirados também de uma aula da ASCO, que mostram que, de fato, esse cara aqui está mudando o standard of care, né, desses pacientes. Quando o PET for disponível, e aqui no Brasil ele está se tornando cada vez mais disponível, né, eu acho que o que os dados inicialmente estão mostrando é que não importa o traçador, se o PSMA com galho ou com flúor, né? O fato é que existe uma curva de aprendizagem, mas que é muito rápida, uma curva objetiva, e a gente ainda espera alguns estudos aí para concluir realmente a nossa condição de poder substituir as imagens convencionais, né? E fica ainda a pergunta se de fato o nosso método está influenciando e está mudando a sobrevida desses pacientes aí no longo prazo. Então, uma das conclusões de uma aula específica de PSMA da ASCO foi exatamente essa, que a gente viu avanços importantes, né, saindo aí da medicina translacional já para prática clínica e com um aumento muito interessante em termos de disponibilidade do método no curto prazo, que já é uma realidade aqui no cenário brasileiro. Eu termino mostrando essas imagens que falam aí do paciente nosso que fez terapia com PSMA lutécio, mas que vai ser tema da aula do colega Sabino daqui a pouquinho. Então, eu queria passar a bola para o nosso nobre amigo Fernando Vidigal. Então, vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem, Gustavo? Sim, Fernando, te ouvimos. Ótimo. Então, boa noite para todo mundo aí que está nos acompanhando. Gustavo, um prazer estar aqui com você, estar com o Sabino, a gente podendo discutir aí com médicos de tão alto nível o tratamento do câncer de próstata. Eu acho que nunca é demais lembrar, quando a gente fala de câncer de próstata, os números assustam, né? A gente analisa a perspectiva de envelhecimento populacional e vê que a gente vai ter uma curva logarítmica de pacientes e, obviamente, muitos desses pacientes vão ter uma doença metastática, a gente tem que cuidar bem deles. E é justamente essa discussão que a gente vai estar fazendo aqui hoje. De uma maneira bem objetiva, eu acho que os radiofármacos, né, Gustavo, eles vêm assumindo um protagonismo cada vez maior no cenário do tratamento do câncer de próstata, seja no cenário diagnóstico, como você mesmo acabou de mostrar, seja no cenário terapêutico, né? E aí entra o efeito teranóstico aí que a gente acaba somando esses 2 aspectos aí e trazendo aí medicamentos com alta eficácia e com uma capacidade real de mudar a história dos pacientes com câncer de próstata. Então, eu acho que esse contexto, essa mudança de paradigma, que eu não diria recente, aí nos últimos, vou considerar 7, 8 anos, ela é muito palpável na prática clínica da gente, né? A gente conta aí já há muito tempo com os exames com PET, com PSMA, e a gente vem começando a utilizar o lutécio e já vem aí com uma certa experiência usando o rádio 223. Então, de uma maneira bastante didática, né, Gustavo, a gente organizou aí essa nossa discussão em 2 tópicos, discutindo aí, falando um pouquinho de rádio 223, uma realidade um pouco mais palpável que a gente já vivencia, e falando um pouquinho também do efeito teranóstico do lutécio. A gente dividiu isso, acabou que eu me acabei focando um pouco mais aí nos estudos de rádio 223. Então, em primeiro lugar, né, vamos entender aí um pouquinho, de uma maneira bem básica, até peço desculpa pela maneira tão simples aí, mas vamos entender primeiro o cenário que a gente usa o rádio 223, né? A gente está falando de pacientes com doença metastática, quase pacientes aí, obviamente, que tenham recebido um bloqueio hormonal, seja ele medicamentoso, seja ele a castração cirúrgica, e que tenham progredido
em vigência com níveis de testosterona abaixo de 50. Então, é o que a gente chama de câncer de próstata resistente à castração. E quando a gente fala de rádio 223, a gente está falando de um cenário de pacientes com doença óssea. Eu acho que é importante, essa é uma diferença do rádio para o lutécio. Né? O efeito terapêutico do rádio 223 ele se dá em pacientes com metástases ósseas exclusiva. Né? Nós não tratamos pacientes com doença visceral com rádio 223. Do ponto de vista molecular, é um radiofármaco muito interessante, é uma partícula alfa, que tem um raio de ação muito curto, libera uma quantidade de energia muito grande, num raio muito curto, e o efeito prático disso é que você consegue poupar medula óssea, que é justamente ali onde estão as metástases, né, no osso, e próximo ali a gente tem a medula óssea, você consegue poupar mais a medula óssea do ponto de vista de toxicidade hematológica. Bem, o rádio ele já está aprovado no Brasil, a gente já usa o rádio, a gente teve um estudo clássico, que foi o estudo Alcímpica. Esse estudo lá em 2013 ele foi apresentado e foi um estudo muito interessante que avaliou pacientes com câncer de próstata metastático resistente à castração e pacientes randomizados para 2 braços. Eles recebiam num braço o rádio 223 e no outro braço eles recebiam melhor cuidado clínico, aí desde analgésicos até manipulações hormonais de primeira e segunda geração. E do ponto de vista prático, a gente teve uma redução significativa do risco de morte com tratamento com rádio 223, uma redução aí da ordem de 37%, um perfil de eventos adversos bastante favorável do ponto de vista prático, tirando um pouco, né, Gustavo, o estigma que a gente tinha do samário de uma toxicidade hematológica significativa, realmente com uma facilidade em termos de administração significativa. E não só ele mostrou benefício em sobrevida global, mas ele também trouxe benefício em termos de alívio de dor e paliação de outros sintomas relevantes a tempo de uso de medicamentos subsequentes. Do ponto de vista prático, ele trouxe aí uma melhora significativa para esses pacientes. E aí a gente passou a utilizar o rádio, né, de uma maneira, obviamente nesse cenário de pacientes com câncer de próstata metastático, resistente à castração, com doença óssea e doença óssea sintomática, e algumas perguntas vieram à tona, né? Assim, considerando todo o arsenal terapêutico, qual seria o momento ideal de se utilizar o rádio 223? Essa é uma pergunta muito relevante que a gente tem. Eu acho que a ASCO trouxe alguns dados que ajudam a gente a responder essa questão. E principalmente, na minha opinião, qual seria o papel do rádio também associado a outras medicações, que são eficazes no tratamento do câncer de próstata resistente à castração. Eu acho que é importante destacar também, antes de entrar propriamente nos estudos, que esse cenário de doença resistente à castração ele está exigindo cada vez mais drogas eficazes, medicamentos eficazes. Eu digo isso por quê? Porque anteriormente nós tínhamos os pacientes com uma doença metastática recebendo bloqueio hormonal isolado, né? E na progressão esse paciente recebia abiraterona, enzalutamida, rádio 223, docetaxel, cabazitaxel, enfim, todas as medicações disponíveis. O que a gente viu aí desde 2014 até agora é que essas medicações elas migraram do cenário resistente à castração para o cenário hormônio sensível. Então, a gente está usando essas drogas mais precocemente, né? O que, obviamente, vai ter um impacto lá na frente quando esse paciente progredir. Então, o paciente que tem uma doença hormônio sensível, que recebe o bloqueio hormonal, que é o standard of care, mais alguma outra coisa, seja docetaxel, seja abiraterona, a palutamida ou a enzalutamida, esse paciente vai precisar de uma droga mais eficaz aqui na frente, no cenário de doença resistente à castração. E uma dessas promessas, dessas drogas aí que podem entrar nesse cenário, é o rádio 223. Né? Então, do ponto de vista prático, já entrando nos estudos que foram apresentados aí em pôster lá no Congresso Americano, que esse ano foi virtual, né? A gente acompanhou aí as apresentações de maneira virtual, considerando o contexto aí da pandemia. O primeiro estudo, Gustavo, que eu destaco é um estudo chamado REASSURE.
Esse estudo foi conduzido pela doutora Celeste Aigano. É um estudo grande, é um estudo de vida real. Eu acho que a gente carece muito de estudos de vida real, que trazem um pouco mais na prática os resultados dos estudos fase 3. A gente já tinha os dados do Alcímpia, e vem esse estudo REASSURE. E esse estudo avaliou mais de 1.400 pacientes que receberam a rádio 223 no cenário de doença resistente à castração, né? E eles avaliaram um subgrupo específico de pacientes que receberam o rádio 223 e que posteriormente, na progressão, eles receberam docetaxel, que é um quimioterápico também aprovado há muito tempo, né, no cenário de doença resistente à castração. E a pergunta ela tem um sentido maior, que é a preocupação em relação à toxicidade hematológica. A gente sabe que o docetaxel, como quimioterápico, ele tem um certo grau de toxicidade hematológica, que não é desprezível, é um quimioterápico, e existe sempre aquela preocupação em relação à toxicidade hematológica do rádio 223. Então, eles avaliaram 173 pacientes que haviam recebido rádio 223 e que depois receberam docetaxel, né? E procuraram avaliar do ponto de vista prático, primeiro, será que essa sequência é segura? Será que a gente não teria um aumento de toxicidade, conforme eu já falei, principalmente hematológica, né? E para ir bem direto ao ponto aqui, o que eles viram é que não teve um aumento de toxicidade hematológica significativa. O risco que você tem utilizando o rádio 223 em termos de toxicidade hematológica e o risco que você tem utilizando o docetaxel na sequência do rádio 223 é o mesmo. Você não tem uma toxicidade medular cumulativa, né? Então, acho que esse estudo traz aí uma informação relevante, principalmente no que diz respeito à sequência de tratamento, né? Isso é um tópico absolutamente controverso na literatura. A gente não tem estudos avaliando de uma maneira sistêmica as sequências específicas de tratamento. A gente tem poucos estudos que tocam nesse ponto e mostrando que talvez você possa até utilizar o rádio 223 um pouco mais precoce do que a quimioterapia com docetaxel, considerando que a toxicidade não vai ser tão significativa assim. Você não vai estar atrelando, conforme eu já falei, toxicidade hematológica. Então, acho que esse foi um dado bastante relevante e eu acho que a gente vai ter outros dados ainda desse estudo REASSURE, provavelmente aí nos próximos congressos, trazendo dados principalmente em relação à sequência de tratamento com rádio 223. Então, acho que essa era a primeira informação que eu queria trazer no que diz respeito à toxicidade hematológica e a possibilidade de se utilizar mais precocemente o rádio 223. Saindo disso, Gustavo, eu acho que um dos pontos que deve ser explorado cada vez mais daqui para frente em relação ao câncer de próstata diz respeito às combinações de tratamento, né? A gente sabe que seja a quimioterapia, sejam as novas manipulações hormonais, sejam os radiofármacos, eles têm um potencial sinergístico, né? E de forma que muitas vezes você utilizando dois medicamentos simultaneamente, você primeiro você precisa garantir que esse paciente tolere o tratamento, né? Que o tratamento não seja tóxico demais, mas ao mesmo tempo você traz um aumento da eficácia, explorando o que tem de melhor entre essas duas medicações, né? Seria uma sobreposição de benefícios sem aumentar significativamente a toxicidade do tratamento. Então, acho que a gente vai caminhar muito em relação ao tratamento agora do câncer de próstata com as combinações. E eu vou destacar 3 estudos aqui envolvendo o rádio 223 que foram mencionados aí nessa ASCO, avaliando justamente a questão das combinações. Eu falei há pouco do REASSURE, avaliando a sequência, né, rádio e depois docetaxel, mas existe um estudo chamado DORA, um estudo que está em andamento, trazendo aí a comparação entre o rádio 223 num braço e no outro braço trazendo aí o docetaxel, que é esse quimioterápico que eu acabei de comentar, mais o rádio 223. Né? A gente já tem um estudo de 2014, apresentado na ASCO, que não mostrou um aumento de toxicidade.
com associação de quimioterapia mais rádio 223. Então, esse estudo ele está em andamento, a gente está guardando aí os dados desse estudo. Basicamente, foi só uma atualização de follow-up que eles trouxeram, mostrando aí os dados de segurança, sem trazer dados ainda definitivos. Obviamente, esse estudo ainda está em andamento. Então, acho que essa combinação é uma combinação muito interessante. E a gente teve uma outra combinação que eu acho que aborda aí, provavelmente, as duas grandes fronteiras que a gente vai avançar, que é o estudo de combinação de niraparib, uma droga inibidora de PARP, e o rádio 223. Então, veja, a gente está lidando primeiro com uma terapia personalizada, que seria o uso dos inibidores de PARP, principalmente no cenário de pacientes que têm aí alterações naqueles genes que fazem o conserto do material genético quando ocorre essa alteração e, consequentemente, uma predisposição ao desenvolvimento de tumores. Então, a gente tem aí essa droga, que é o niraparib, que foi avaliado junto com o rádio 223. Esse estudo foi um estudo muito inicial, um estudo fase 1B, um estudo que basicamente tinha por intenção avaliar a dose mais segura de niraparib para ser estudada no estudo fase 2 e no estudo fase 3, junto com o rádio 223. E esse estudo é um estudo que tem um racional bastante interessante de se analisar, né? A gente sabe que o rádio ele induz a quebra da dupla fita de DNA, né? A gente sabe que os inibidores de PARP vêm justamente inibir esse conserto da dupla fita, né? Então, seria interessante essa associação do ponto de vista terapêutico. Já existem dados precoces que mostram que essas enzimas, tanto a PARP1 quanto a PARP2, ela tem um papel importante também na regulação do receptor de andrógeno. Isso já tem estudos, uma publicação da Nature mostrando isso. Tem dados bastante interessantes mostrando uma evolução para um fenótipo mais letal na presença dessas enzimas. Então, testou-se, então, nesse estudo aí essa associação do niraparib, explorando esses dados. E, do ponto de vista prático, a gente vai ter que ter uma atenção especial aí sim com toxicidade hematológica, monitorar esses pacientes em uso de niraparib. Basicamente, a dose que eles aceitaram e concordaram do ponto de vista desse estudo, que foi o objetivo era avaliar a dose, foi a dose de 200 miligramas para niraparib, mas fica aí muito mais o conceito dessa combinação e o potencial de estudo do que propriamente aí os dados da dose que vai para fase 2 para fase 3. Mas eu acho que é uma combinação muito interessante, né? A gente sabe que os pacientes com câncer de próstata, a depender, obviamente, da casuística que você analisa, até 20%, 25% desses pacientes vão, quando você faz uma análise desses genes, você vai encontrar, e aí 1 em cada 5, 1 em cada 6 pacientes, você vai encontrar alguma alteração, alguma mutação, seja BRCA1, BRCA2, ATM, Fanconi, outras mutações mais raras, e que esses pacientes eles vão muito bem com essas medicações, com os inibidores de PARP aí, e basicamente você teria um efeito sinergístico com o rádio 223. Então, esse estudo basicamente foi isso, né? Ainda no campo das associações, a gente chega num cenário que vem trazendo muita discussão aí nos nossos tumor boards, muita discussão com todos os colegas da cirurgia, da radioterapia, que é o cenário de doença oligometastática, né? A gente sabe que existe um subgrupo de pacientes com doença metastática com um número limitado de metástases, com uma doença muitas vezes um pouco mais indolente, e que aí, obviamente, você explorar isso do ponto de vista de tratamento local seria interessante. Tem um estudo aí também correndo, um estudo avaliando o rádio com o rádio 223, com radioterapia, com radiocirurgia, para pacientes que tinham até 3 lesões, né? Mostrando sim que é possível, do ponto de vista de segurança, você utilizar essa associação para melhorar, utilizar os tratamentos nesse cenário de doença oligometastática. Então, assim, Gustavo, eu vejo com bons olhos, acho que a gente está aprendendo mais em relação ao rádio 223, né? Eu sou um entusiasta da associação do rádio com outras medicações, explorando aí
explorando, obviamente, o efeito sinergístico. A gente tem alguns estudos, teve alguns estudos um pouco contaminados, que foi o estudo ERA 223, aí, principalmente em relação a pacientes quanto à saúde óssea, em relação a fraturas. A gente teve um outro estudo também avaliando o rádio 223 em associação com enzalutamida, o estudo PICE, e o que a gente viu foi resultados bastante interessantes. O estudo ainda está correndo, o Brasil vai participar, incluindo pacientes nesse estudo. E eu acho que daqui para frente a gente deve caminhar muito nesse sentido aí dessas associações e tentar entender um pouco mais o papel do rádio no que diz respeito à sequência de tratamento e possíveis associações. Então, eu acho que eram esses os comentários que eu queria fazer e fico à disposição aí de vocês, Gustavo. Obrigado, Vidigal. Excelente aula, né? Sempre excelente. Mas, Vidigal, muito atualizado e didático, né? Naquilo que traz para a gente. Obrigado por resumir de forma tão didática os estudos de rádio dos 223 apresentados agora na ASCO 2020. E eu tenho certeza que devem existir aí questões, né? Perguntas, mas eu vou pedir que, se possível, a gente deixe isso para a sequência agora no final, depois da apresentação do nosso nobre colega Fernando Sabino, que vai falar agora para a gente um pouquinho sobre o trabalho com o PCMA Lutécio, né? Apresentado também agora na ASCO 2020. Está contigo, Sabino. Valeu. Bom, primeiro, Gustavo, obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar entre amigos, né? Você, o Vidigal, e Vidigal, meu ex-vizinho, que agora mudou, mas é um irmão que há muitos anos que a gente se conhece, trabalhamos juntos. Então, muito bom ter vocês. Antes de começar minha aula, só para dizer que, como o Vidigal comentou bem agora no final da fala dele, o estudo PICE-3, que é um estudo que está avaliando a combinação de rádio 223 com enzalutamida versus enzalutamida no cenário resistente à castração pós-docetaxel, e a gente está com tudo muito bem encaminhado para trazer esse estudo para Brasília. O IORTC, que é o grupo europeu que desenhou o estudo, fez uma parceria com a LACOG, e o Brasil se comprometeu a incluir mais 100 pacientes. Então, alguns centros já foram pré-selecionados. O Centro de Pesquisa do Hospital Universitário de Brasília, do HUB, que é vinculado ao UNB, foi pré-selecionado. A gente está tendo que preencher alguns requisitos, mas eu acredito que a gente tem tudo aí para participar, e assim que a gente tiver, eu vou informar todos, porque a gente vai estar recebendo pacientes não só do serviço público, também como do serviço privado, que tem interesse em participar. Bom, eu vou compartilhar minha tela aqui. Só para... Deixa eu pegar aqui. Bom, como o Gustavo já falou muito bem, e o Vidigal, coube a mim agora falar um pouquinho do papel da terapia teranóstica, né, no câncer de próstata, do que foi apresentado no ASCO e o que provavelmente muda para a gente aí nos próximos cenários, tá? Nesses próximos meses, nos próximos anos. Então, meus conflitos de interesse. Então, esse slide que o Gustavo já apresentou é só para a gente contextualizar a discussão. Então, já foi falado muito bem aqui pelo Gustavo o papel do PET-PSMA, independente do ligante, na questão do estadiamento da doença primária e também na avaliação da doença na recidiva bioquímica, né? O Vidigal já falou bastante para a gente aqui um pouquinho do rádio 223 nesse cenário da doença resistente à castração, seja na primeira ou na segunda linha. E agora eu vou tocar um pouquinho mais para frente no papel da medicina nuclear com o Lutécio PSMA na doença resistente à castração em linhas posteriores. Tá? Não, de qualquer forma, eu não tenho dúvida que o principal estudo apresentado no ASCO nesse sentido foi o estudo TERAP, né, que é um estudo randomizado de fase 2, avaliando o Lutécio PSMA nos pacientes com câncer de próstata resistente à castração pós-falha, a docetaxel, comparando com o tratamento padrão cabazitaxel. Tá? Rapidamente, o racional desse estudo, o Gustavo explicou muito bem como que funciona a questão da expressão do PSMA.
Mas o racional é porque a gente sabe que nos últimos anos houve um avanço importante no tratamento sistêmico da doença resistente à castração, né, com novos agentes hormonais como a abiraterona, a enzalutamida, depois com cabazitaxel, uma nova quimioterapia, todos os agentes mostrando um incremento da sobrevida global, né? Mas mesmo assim, esses pacientes têm no estigma dessa doença a progressão na vigência desses medicamentos e a necessidade de a gente conseguir avaliar novas opções terapêuticas, obviamente, para oferecer para esses pacientes um controle de PSA, um controle de doença e, quem sabe, ainda oferecer mais um ganho de sobrevida global. Né? O racional para se testar o PSMA-lutécio vem de estudos anteriores, dados retrospectivos e estudos de fase 1, fase 1B, que mostraram que o lutécio PSMA tem atividade na doença resistente à castração com a redução do PSA. Nesse sentido, foi então desenhado esse estudo de fase 2, né, um estudo de fase 2 randomizado, que, novamente, os pacientes elegíveis eram pacientes com doença resistente à castração falha ao docetaxel e que poderiam receber como tratamento posterior o cabazitaxel. Interessante nesse estudo é que os pacientes tinham que ter uma progressão pelo PSA e esse PSA total tinha que ser maior do que 20, ou seja, esse estudo excluiu pacientes que progrediram a docetaxel, mas tinham PSA menor do que 20. Nesse sentido, eu imagino que eles tenham selecionado melhor os pacientes e excluído os pacientes com uma doença mais indiferenciada, que a gente sabe que talvez a expressão do PSMA, mas também a produção de PSA é menor. Tá? Então, é aquele paciente que talvez se beneficie mais do lutécio. E um outro ponto importante é que os pacientes, para participar, eles tinham que ter pontos de PSMA positivo no exame. Ele não podia, e todos os pacientes eram feitos PET-FDG e PET-PSMA. Não poderia haver discordância dos pontos de captação do FDG com os pontos de captação do PSMA. Se houvesse discordância, principalmente FDG positivo e PSMA negativo, esse paciente ele era excluído do estudo. Bom, esses pacientes eram randomizados para receber, então, o PSMA lutécio na dose de 8,5, no máximo de 6 ciclos, né? Sendo que a cada ciclo a dose do lutécio era reduzida em meio ponto, e o braço controle cabazitaxel na dose de 20 miligramas metro quadrado a cada 3 semanas por no máximo de 10 ciclos. Um ponto interessante dos pacientes que eram tratados com PSMA lutécio é que todos eles tinham avaliação com SPECT-CT em até 24 horas de aplicação, e aqueles pacientes que tinham uma resposta excepcional no SPECT-CT, esses pacientes eles paravam a aplicação e poderiam recomeçar a aplicação na progressão. Tá? Então, ou seja, era o máximo de 6 aplicações, mas tinha pacientes que receberam 1 ou 2 aplicações e tinham resposta excelente, eles saíam do estudo. Bom, e o que esse estudo queria avaliar? Ele queria avaliar uma taxa de resposta de PSA, uma diferença de resposta de PSA de pelo menos 20% favorável ao PSMA lutécio. Tá? Então, aqui só para a gente contextualizar, os pacientes, inicialmente foram recrutados 291 pacientes, só que desses 291, já de cara, 91 pacientes saíram porque a maioria havia essa discordância entre captação do FDG e não expressão do PSMA. Tá? Eu vou mostrar um pouquinho mais na frente. Finalizando, então, 200 pacientes que foram randomizados no esquema 1:1 para PSMA, lutécio e cabazitaxel. Lembrando que, como esse estudo era um estudo não cego, tivemos ainda 16 pacientes que acabaram caindo no estudo de quimioterapia, no braço de quimioterapia, e esses pacientes resolveram não receber quimioterapia, eles pediram para sair do estudo. Tá? Então, a gente acabou tendo 98 pacientes efetivamente tratados com o teste PSMA e 85 pacientes tratados com cabazitaxel. E baseado nessa saída, né, nesse declínio dos pacientes de cabazitaxel, a gente acabou tendo aí a análise de duas populações. Uma população chamada ITT, ou seja, a análise estatística foi feita com todos esses pacientes, tá? E teve uma análise sensitiva, no qual foram analisados somente os pacientes que realmente efetivaram e receberam o tratamento. Tá? Então, aqui vem um exemplo dos pacientes que foram excluídos por conta de discrepância entre o PSMA e o PET-FDG. Tá? Então, aqui a gente tem aqueles pacientes que tinham o PSMA negativo
e o FDG positivo, esses pacientes foram excluídos, e tinha também aquela população que tinha PSMA positivo, tinha FDG positivo, mas tinha pontos de captação do FDG que não expressavam PSMA. Então, esses pacientes também foram excluídos. Então, a gente teve, nessa situação, 80 pacientes que foram excluídos por discrepância do PET-FDG com PET-PSMA. Tá? Então, endpoint primário, taxa de resposta de PSA. Lembrando que a gente cria o PS com a redução de PSA maior ou igual a 50%, tendo que ter uma diferença de 20% favorável ao PSMA lutécio em relação ao braço de quimioterapia cabazitaxel. Endpoint secundário, sobrevida livre de progressão de PSA e eventos adversos. Todos os outros endpoints, tá, que foram avaliados, taxa de objetiva, controle de dor, sobrevida livre de progressão radiológica, eles não foram apresentados nessa apresentação do ASCO e vão ser provavelmente divulgadas na publicação do estudo. Tá? Então, de maneira muito rápida, a gente tem aqui mais ou menos 90% dos pacientes também tinham recebido enzalutamida ou abiraterona, tá? Podendo ser antes ou sendo antes de docetaxel, e mais ou menos 50% dos pacientes tinham Gleason maior ou igual a 8. Tá? Então, endpoint primário, resposta do PSA maior que 50%. A gente vê claramente, quando a gente pega a população como um todo, tá? Ou seja, incluindo aqueles 16 pacientes que caíram no braço de quimioterapia e depois declinaram do tratamento. A gente tem uma taxa de resposta de PSA maior que 50%, de 66% para lutécio versus 37% para cabazitaxel. Então, a diferença de 20% ela foi atingida na população como um todo. E aí, análise sensitiva, ou seja, quando a gente analisa quem realmente recebeu o tratamento, tá? Então a gente exclui aqueles 16 pacientes que saíram do braço de quimioterapia, essa diferença ainda se mantém, tá? Com uma diferença de 23%. Então, o endpoint primário do estudo ele foi atingido. O tratamento com PSMA lutécio, ele se mostra mais eficaz na taxa de resposta de PSA do que o cabazitaxel no braço controle. Endpoint secundário, sobrevida livre de progressão por PSA, também foi favorável para o braço de PSMA lutécio, com uma redução do risco de PSA da ordem de 31%, e uma separação da curva, que a gente vê claramente, a curva ela anda meio junto, mas ela realmente começa a se separar a partir de 6 meses do acompanhamento do tratamento, mostrando aí que provavelmente essa resposta de PSA do PSMA lutécio, ela é uma resposta duradoura. Os efeitos adversos, que é um endpoint secundário do estudo, que a gente observa que em relação à neutropenia grau 3 ou mais, ou seja, aquela neutropenia que a gente tem que que o médico precisa interferir, precisa fazer alguma ação para esse paciente, seja usar granuloquínio ou eventualmente até internar o paciente ou começar antibiótico profilático, ela foi cerca de 3 vezes maior com quimioterapia do que com PSMA lutécio. Porém, plaquetopenia grau 3 ou mais foi presente em 11% dos pacientes com PSMA lutécio e nenhum dos pacientes com cabazitaxel. De maneira geral, os efeitos adversos grau 3 ou mais foram muito mais frequentes com cabazitaxel, 54%, versus 35% com PSMA lutécio, né? E a taxa de descontinuação com PSMA lutécio foi de apenas 1% versus 4% com cabazitaxel. Então, a interpretação clínica desse trabalho é que a gente tem realmente aí uma nova classe de radiofármacos que tem aí uma alta atividade e uma baixa toxicidade, pelo menos que a gente tem evidenciado nesse estudo de fase 2. Baseado nesse estudo, isso pode representar uma opção de tratamento naqueles pacientes que eventualmente declinem de quimioterapia ou não tenham uma condição clínica para receber quimioterapia, mas lembrando que tem que ser naqueles pacientes que são altamente expressores de PSMA, ou seja, esses pacientes têm que fazer um PSMA antes da gente decidir se ele realmente ele é um candidato a receber o PSMA lutécio. O que falta para a gente, se esse resultado que a gente tem nesse estudo fase 2, ele vai se refletir em ganho de sobrevida global, né? Isso a gente ainda não tem, a gente não sabe se isso reflete, tá? Então, para concluir, né, em homens com
câncer de próstata resistente à castração, que falharam a docetaxel e também a um agente hormonal de nova geração, a abiraterona ou enzalutamida, o PSMA-lutécio ele é mais ativo, e isso a gente fala em taxa de resposta do PSA, do que cabazitaxel e aparentemente também um perfil de toxicidade melhor do que a quimioterapia. E, para não me alongar, eu separei um outro estudo bem interessante que foi apresentado em forma de pôster no ASCO, que é uma avaliação de sobrevida global de um protocolo da UCLA, que também está avaliando o PSMA-lutécio nos pacientes com câncer de próstata resistente à castração. É uma análise posterior de um estudo prospectivo de fase 2. Tá? E o que era esse estudo? Na verdade, esse é um estudo que foi feito em parceria com a UCLA e um centro de medicina nuclear do Texas, né? Era um estudo de fase 2, onde eles iam de braço único, avaliando o PSMA-lutécio, paciente resistente à castração, e que no final eles iam juntar esses pacientes e avaliar os dados. Esse estudo foi aberto em 2017, mas um ano depois ele foi fechado. E por quê? Porque esse estudo ele não tinha apoio financeiro de nenhuma empresa, ele era autofinanciado. Inclusive, uma parte dos custos do estudo ele era pago pelo próprio paciente. E por que esse estudo foi fechado? Porque durante o recrutamento foi aberto um estudo de fase 3 chamado Vision, que é um estudo que está em andamento, e os pacientes desse centro de medicina nuclear de Texas, eles foram todos, que inicialmente tinham sido recrutados para esse estudo, eles foram todos recrutados para esse estudo Vision. Então, a apresentação dos dados é a apresentação dos dados dos pacientes de UCLA que continuaram avaliando o PSMA-lutécio nesses pacientes, tá? Então, a gente vai ter os dados aqui, o dado pós-hoc de mais ou menos 64 pacientes, tá? Bom, os resultados eles acabaram apresentando de apenas 43 pacientes nos 64, né? O que eles fizeram? Eles randomizaram os pacientes entre a dose que foi utilizada, uma dose mais alta de PSMA-lutécio versus uma dose mais baixa, né? E esses pacientes tinham em média aí um PSA de 29, PSA sérico, e o que vale a pena só a gente chamar atenção aqui que a maioria dos pacientes eles tinham falhado a pelo menos 2 regimes anteriores de quimioterapia, ou seja, eram pacientes politratados, tá? Em relação à resposta de PSA, o que a gente observa? Que quanto mais ciclos de PSMA-lutécio é feito, maior é a taxa de resposta de PSA superior a 50%. Tá? A gente teve uma taxa média de resposta de 37%, tá? Só que conforme os pacientes recebiam mais PSMA-lutécio, essa taxa de resposta PSA ela aumentava, chegando aí a 61%. E qual que é outra coisa que eles observaram que é bem interessante? Aparentemente, por essa análise deles, não há uma diferença entre você usar uma dose maior de PSMA-lutécio do que uma dose menor de PSMA-lutécio. Até depois, se o Gustavo quiser comentar um pouco sobre isso, sobre a dose utilizada, eu acho que tem outros trabalhos que também mostram isso, tá? E uma coisa também interessante que eles demonstraram é que a sobrevida mediana dos pacientes foi maior naqueles pacientes que tiveram uma melhor resposta de PSA. Talvez podendo mostrar para a gente no futuro aquele resultado que a gente viu do estudo anterior de terapia, que aqueles pacientes que respondem mais têm uma sobrevida maior do que aqueles pacientes que talvez não tenham uma resposta de PSA tão evidente. Com um follow-up médio de 19 meses, a sobrevida mediana de toda a população, independente de quem respondeu ou quem respondeu PSA e da dose, foi em torno de 15 meses. Sobrevida livre de progressão radiológica também não houve diferença em relação à dose do PSMA-lutécio, mas, assim como a gente viu com a sobrevida global, a sobrevida livre de progressão radiológica ela foi maior para aqueles pacientes que também tiveram uma melhor resposta de PSA. Tá? Então, também como mensagem para casa, nessa análise pós-hoc desse subgrupo desse estudo da UCLA, ou seja, da coorte somente da UCLA, tá? O tratamento com PSMA-lutécio no estudo de fase 2, braço único, mostrou aí que após 2 ciclos de PSMA-lutécio você pode ter taxa de resposta de PSA maior que 50% em 28% dos pacientes, e que de maneira global a gente tem uma taxa de resposta de PSA em 37% dos pacientes. A sobrevida global mediana é de 15 meses, a sobrevida livre de progressão radiológica mediana em torno de 4 meses. Eu acho que a mensagem interessante também é que não há
inicialmente uma diferença entre uma dose maior e uma dose menor de PSMA lutécio, né? O que a gente tem em andamento? Justamente esse estudo de fase 3, que é o estudo Vision, que ele também está recrutando pacientes com doença resistente à castração, tá? Que tenham falhado a um agente hormonal, pelo menos um agente hormonal de nova geração, a abiraterona, a enzalutamida ou a apalutamida, tá? Está randomizando esses pacientes para receber PSMA lutécio, na dose de 7,4, por até 6 ciclos, né? Ou o melhor suporte possível para esse paciente, que aí pode ser quimioterapia ou pode ser um novo agente hormonal diferente do que o paciente recebeu anteriormente. E esse estudo é interessante porque ele tem um endpoint primário alternativo aprovado pelo FDA, que pode ser sobrevida livre de progressão radiológica ou sobrevida global, o que atingir a diferença estatística primeiro. Tá? Então, a gente espera o resultado desse estudo para saber se aquela taxa de resposta de PSA que a gente viu no estudo Terapê realmente vai se reverter em um ganho de sobrevida global para esses pacientes, e aí sim a gente ter certeza que esse tratamento ele é melhor do que os tratamentos padrões agora, como quimioterapia, ou novo agente hormonal, ou inibidor da PARP. Tá? Do ponto de vista prático, que a gente tem hoje aqui em Brasília, e também em algumas cidades do Brasil, como São Paulo e Porto Alegre, a gente tem disponível o PSMA lutécio, depois o Gustavo pode explicar um pouco melhor sobre isso, a logística, e que eu, particularmente, tenho utilizado naqueles pacientes que esgotaram todos os tratamentos possíveis, e a gente tem utilizado com resultados muito interessantes e muito promissor. Tá? Eu queria agradecer aqui, vou interromper o compartilhamento de tela e fico aberto para qualquer questionamento. Obrigado. Obrigado, Sabino. Acho que sua apresentação foi excelente, muito didática e traz aí, além de todo o conhecimento oncológico, estatístico, que se tem, um domínio muito interessante da medicina nuclear. Então, obrigado. Queria parabenizar você e o Sabino e o Vidigal também. A gente conseguiu aqui, dentro da nossa proposta, fechar as nossas apresentações dentro de 1 hora. E antes da gente abrir para as perguntas agora, que eu queria encorajar que fossem via chat, né, para que a gente tenha aí uma dinâmica melhor. Eu queria agradecer bastante a presença dos colegas, né? Muito bom ver aqui, dentre os participantes, colegas locais, urologistas, oncologistas locais aqui de Brasília. Muito bom também ver todo o corpo clínico do Núcleos presente, a turma prestigiando a gente. E, principalmente, a grande massa aqui é composta pelos colegas da medicina nuclear brasileira, que nos deixa aí muito orgulhosos, né? E convictos de que a gente acertou nesse evento, trazendo aí colegas oncologistas que não só são especialistas na área, né, de onco-urologia, mas também conhecem, dominam e usam muito a medicina nuclear. Então, fico muito satisfeito com isso. Então, eu queria abrir, né, para as perguntas. A gente está aqui conectado no chat, eu vou moderar, posso até direcionar essas perguntas. Alguns parabéns aqui para os participantes, né? O pessoal já está escrevendo. E vamos ver se a gente aproveita os... uma coisa, vou já começar aí. Para você, o trabalho que foi apresentado na avaliação de PSMA no estadiamento de alto risco, sensibilidade de 40%, você fica contente ou você esperava uma sensibilidade? O seu feeling pessoal, você esperava que fosse mais sensível o método? Então, a gente sempre tem uma expectativa de uma maior sensibilidade, né? O que acontece é o que a gente já sabe. O PET ele faz uma avaliação, mas ele tem uma limitação em termos de resolução espacial. Então, se o grau de expressão do PSMA é baixo, lesões muito pequenas, abaixo de 5, 4 milímetros, podem, de fato, não ser detectadas. E a análise anatomopatológica, né, o estudo histopatológico, vai identificar essas lesões. Por mais que seja um número aí que a gente tivesse uma expectativa de ser maior, é o que a gente tem de melhor em termos diagnósticos. Você não tem nenhum outro método, né? Você não tem cintilografia óssea, que na verdade não se propõe a avaliar linfonodos, você não tem tomografia computadorizada, você não tem PET com qualquer outro traçador, seja FDG, seja colina, seja outros traçadores aí, que cheguem em números dessa sensibilidade. A própria ressonância magnética não tem uma boa acurácia para avaliação linfonodal. Então, a gente fica sempre na expectativa de melhorar, de trazer uma sensibilidade maior, né, de ter uma técnica ainda mais acurada,
mas eu acho que para o momento é o que a gente tem de melhor, né? E fica sim, acho que espaço ainda para a gente desenvolver. E aí, Fernando, acredito pessoalmente que a questão não vai ser nem tanto relacionada ao traçador, ao material radioativo, mas a uma questão dos equipamentos mesmo. A gente já tem hoje equipamentos muito bons, com sensibilidade aí, para detectar lesões aí de 3 milímetros, né? Mas eu acho que realmente o limite ele é da engenharia. O Perfeito. Júlio, colega nosso aqui, do médico nuclear do Ceará, está falando que nesses estudos de estadiamento primário, né, foram incluídos pacientes, de fato, com Gleason baixo, com PSA baixo, e que tendem a ter uma baixa expressão do PSMA. Então, a baixa expressão do PSMA no linfonodo muito pequeno, realmente, muitas vezes pode passar ali como radiação de fundo, a gente acaba não conseguindo identificar. Obrigado pela É, pergunta. E qual que é a sua por isso, opinião? Vou voltando a bola não, para por isso que você. eu acho que, assim, eu acho que é um método que ele vem para mudar a conduta para a gente. É, eu ainda tenho uma dúvida, por conta de sensibilidade não ser tão alta para a doença linfonodal pélvica, se ele vai conseguir entrar no cenário de alterar a conduta cirúrgica no caso ele veja linfonodo, por exemplo, pélvico, né? Ou caso ele não veja. Eu acho que hoje o papel que eu vejo do PET-PSMA no estadiamento da doença de alto risco é identificar doença extrapélvica, né? Que outros métodos não identificaram e que aí sim você deixa de fazer para esse paciente uma cirurgia talvez necessária ou uma radioterapia mais agressiva e você oferece o tratamento padrão com tratamento sistêmico, com castração, enfim, aí pode ser discutido depois do que vai ser feito, né? Eu acho que é isso, o que a gente carece um pouco hoje, porque nem toda lesão que aparece, ela é passível de biópsia, né? Então, assim, às vezes é um local difícil, é uma lesão pequena, a gente não consegue, por melhor que seja o nosso colega radiointervencionista, às vezes a gente não consegue. Sinto falta de um valor standard, de um SUV, por exemplo, que me fale, olha, Fernando, isso aqui com certeza, com esse SUV aqui, a gente pode bater o martelo que isso é doença metastática. O que a gente tem visto na prática clínica é quando é uma lesão que deixa dúvida e o paciente ia ser operado, a gente acaba fazendo castração e faz uma prova terapêutica, né? A gente avalia o paciente depois da castração, se aquela lesão sumir, a gente interpreta como metástase, né? Se a lesão não sumir, a gente fala, bom, era uma doença localizada, vamos irradiar a próstata, enfim, tratar como uma doença primária ou até fazer a cirurgia, né? E eu concordo que eu acho que eu não vejo ainda o PET-PSMA no estadiamento para doença de risco intermediário, por exemplo, ou de risco baixo inicialmente para nos guiar uma biópsia. Eu praticamente não vejo hoje isso. Acho que vai vir realmente para doença de alto risco, para realmente nos ajudar nessa mudança de conduta. Tá? Muito bom, obrigado, Sabino. Em outras doenças, né, a gente sabe que realmente o PET ele tem essa limitação pela resolução espacial, por melhor que seja em termos aí de imagem de forma geral, né, superando aí as imagens convencionais, ele tem essa limitação. E o que a gente sabe pela literatura que consegue nos ajudar melhor na avaliação linfonodal é a pesquisa do linfonodo sentinela, né, tão usado em mama, também melanoma, tumores de cabeça e pescoço, que envolve uma técnica da medicina nuclear, mas em última análise a avaliação ela é histopatológica, né? A técnica só ajuda a gente a identificar o linfonodo que precisa de ser adequadamente avaliado, né? Mas obrigado pela sua opinião. Eu queria, já tem perguntas chegando aqui para os dois colegas, mas eu queria me antecipar aqui e fazer uma pergunta para o Vidigal. Eu me lembro de ouvir o Vidigal falando do rádio em associação e que ele apostava nisso, né? E o que a gente está vendo hoje é exatamente isso. O rádio, vários trabalhos de associação com rádio. Desses trabalhos que você citou, até de outros que você tem visto na literatura, Fernando, qual que é a associação que você julga mais promissora? E, se possível, a gente sabe que existem aí já alguns esboços nesse sentido, você veria um papel aí para uma associação de rádio com o PSMA-Lutece? Então, Gustavo, assim, os dados mais sólidos que a gente tem, na minha opinião, que ainda não são tão sólidos assim, conforme eu já comentei, seria a associação do rádio com o próprio docetaxel. A gente já tem alguns estudos, tem estudo DORA em andamento. A gente teve algumas surpresas, entre aspas, negativas, como os dados do ERA 223,
porque a gente não utiliza isso na prática. A gente tem um estudo fase 3, que infelizmente foi um estudo negativo, mas com alguns problemas metodológicos em termos de recrutamento de pacientes, em seleção de pacientes do ponto de vista em termos de saúde óssea. E aí a gente tem agora o PIS-3, né? A gente teve os dados na ASCO do ano passado, os dados mais iniciais. Esse estudo ele vai correr ainda, né? Mas que foram dados bem mais animadores, né? Em relação ao uso do rádio 223 com lutécio, eu acho que teria potencialmente um benefício, mas seria embrionário demais para a gente poder colocar isso em termos de perspectiva prática. Eu acho que provavelmente, considerando o perfil de toxicidade, eu acho que deve sair mais rápido rádio com enzalutamida nos dados do PIS-3. Obrigado, Fernando. Fernando Vidigal. Deixa eu colocar o sobrenome aqui, até porque agora vem uma pergunta para o Sabino, que é uma pergunta aqui do nosso colega Carlos Watanabe. Ele parabenizou a gente e a pergunta aqui é a seguinte: a gente fez, né, esse trabalho que você capitaneou, o Vidigal participou também, de estadiamento primário, utilizando os critérios de D'Amico. A pergunta do Watanabe é se você chegou a considerar o normograma de Brigante, Sabino. E a segunda pergunta é... ele perguntou se a seleção era de pacientes de alto risco para metalinfonodal. Então, normograma de Brigante e se essa seleção de alto risco seria alto risco para metalinfonodal. Vamos te ouvir aí, Sabino. A gente tinha, na verdade, quando eu desenhei esse levantamento, discuti com o Gustavo, a gente tinha algumas ideias, digamos assim, maiores para esse levantamento. Tá? O que a gente bateu, na verdade, foi na limitação de dados de prontuário. Então, por exemplo, a gente tinha uma ideia de talvez fazer primeiro um cálculo com o nomograma de Brigante e comparar depois com um achado potencialmente positivo no PET. O problema, por exemplo, a gente não tinha dado do número de fragmentos de biópsia que o nomograma de Brigante usa. A gente não tinha esse dado no prontuário. A gente sabia que o paciente tinha biópsia positiva por Gleason maior ou igual a 8. Tá? Então, a gente não tinha esse dado. Então, já limitou para a gente. A gente também, por exemplo, tinha uma ideia de fazer um questionário para os colegas para saber se o resultado do PET mudou o planejamento terapêutico dele pré-exame. A gente fez um questionário nesse sentido, mas a gente não teve uma aderência dos colegas que pediram o exame. Então, assim, você tem uma ideia do nosso levantamento de 40 pacientes, eu tive 30% dos pacientes que me responderam ou por e-mail ou por mensagem que mudou ou não mudou e o que ele fez. Então, a gente acabou também tirando isso do trabalho. A gente tem, na verdade, uma ideia de tentar comparar o método com o nomograma de Brigante aí somente para a doença pélvica linfonodal. Né? O que a gente precisa é melhorar o nosso acesso às informações. A ideia, talvez, de fazer isso seja melhor numa instituição que tenha o método de exame junto com o atendimento do paciente, tudo num prontuário só, porque eu consigo acessar isso e fazer o cálculo e dar isso com maior certeza. O jeito que a gente fez, a gente não consegue. Você tem uma ideia? Para a gente fazer o levantamento, a gente pegou serviços diferentes da cidade. Né? Então, a gente pegou núcleos, pegamos Vilas Boas, depois juntamos nossos dados com a experiência do pessoal da PUC do Rio Grande do Sul e do Hospital Mãe de Deus para fazer um N maior, porque senão a gente não ia conseguir pleitear uma publicação internacional. A gente só conseguiu agora ter o trabalho que está submetido e está sob revisão, porque a gente conseguiu quase dobrar o N. Tá? E, então, assim, a gente tem essa ideia, é algo que está em pensamento, mas a gente realmente precisa saber como fazer. Talvez quem consiga fazer isso hoje muito bem é um cara que está aqui com a gente, que é o Vidigal, porque hoje ele trabalha no centro, que é o CIRA aqui em Brasília, que tem o PET-PSMA lá, e os pacientes têm o prontuário eletrônico. Então, talvez ele consiga esses dados e a gente fazer, mas é um trabalho super interessante. E da revisão que eu fiz em literatura para poder escrever o manuscrito, eu não achei nada nesse sentido, viu, Carlos? Então, assim, a pergunta é interessante. Eu acho que tem uma janela, uma lacuna para uma publicação nesse sentido. Obrigado, Sabino. Na sequência, a colega Marcela está fazendo uma pergunta aqui sobre o PSMA RADS, uma pergunta diagnóstica. Qual que é a minha opinião?
interessante, depois até quero saber a opinião dos demais colegas nucleares presentes. Pessoalmente, eu acho que o nosso método é muito útil para estadiar. E quando a gente fala de estadiamento, a gente está ofertando um método sistêmico. Eu acho que assim, é uma tentativa, não acho que seja de forma nenhuma inútil, mas acho que a gente deixa de valorizar a nossa capacidade de olhar o todo e começa a olhar as partes. E isso pode implicar num risco da gente perder realmente o objetivo daquele exame, né? Você ficar classificando cada uma das captações do PET-PSMA. Probabilidade alta de ser doença, baixa, alta, baixa, média, intermédia. Você não está, no final das contas, respondendo o que o colega quer. O paciente tem doença, onde está essa doença? Né? Então, assim, eu acho que a gente ainda precisa de amadurecer mais essa questão desses métodos, né, que, como o PSMA-RADS, que visam classificar cada uma das lesões. Até queria saber aí, depois, a opinião dos colegas oncologistas também. Uma outra pergunta aqui, eu queria abrir para os dois, Sabino e Vidigal, se um paciente, pergunta prática aqui, né? Um paciente fazendo a terapia com rádio 223, evoluindo clinicamente bem, mas com aumento progressivo do PSA, da FAO e do DHL, né? E aí, qual que é a conduta? Fazemos um PET-PSMA, qual outro exame se avalia para dar sequência ou não nessa terapia? Queria saber primeiro a opinião do Vidigal, depois, se o Sabino puder comentar também, eu agradeço. Eu acho que, assim, definitivamente o PSA ele não serve como balizador para você seguir ou, na verdade, para você interromper o tratamento com rádio 223, até porque não é o mecanismo de ação do rádio interferir nesse aumento do PSA. Então, do ponto de vista prático, a gente acaba seguindo esse paciente clinicamente e é difícil, muitas vezes, na prática, não sei quem fez a pergunta, mas na prática a gente conseguir acalmar a família em relação a isso. Porque a gente sabe que a medicação ela traz um ganho de sobrevida global e, do ponto de vista prático, o paciente, muitas vezes, ele não quer continuar o tratamento por conta do PSA. Então, habitualmente, eu não peço PSA, eu acompanho esse paciente clinicamente. Agora, eu acho que o paciente que vem com uma elevação, eu acho que, na verdade, o grande biomarcador aí para a gente seria a fosfatase alcalina. Eu acho que ela é muito mais fidedigna de boa evolução com rádio 223 do que o próprio PSA. Então, eu acho que, assim, se o paciente estiver deteriorando clinicamente, está piorando dor, está piorando sintomas, tem uma elevação do PSA, mas em conjunto esse paciente ele vem também com uma elevação de fosfatase alcalina, aí sim eu acho que vale a pena a gente ver se esse paciente está progredindo, você quer fazer aí um PET com PSMA para ele, tudo bem. Agora, definitivamente, a PSA não é um balizador para se interromper o rádio 223. Obrigado, Edgar. Essa pergunta foi de um colega querido de Florianópolis, Fábio, que também com certeza está lá lidando tanto na esfera diagnóstica quanto terapêutica. Qual que é a sua opinião, Sabino? Compartilhe aí da visão do Vidigal. Eu compartilho com o Vidigal, com tudo que ele falou, e só para acrescentar algumas coisas, realmente a gente é um tipo de tratamento que a gente não deve esperar a resposta de PSA. É importante que a gente explicar sempre isso para o paciente, para a família, para segurar um pouco a ansiedade. É um paciente que vem há anos mudando o tratamento por conta de um resultado de PSA e de repente você fala que você não vai mais utilizar. Então é totalmente compreensível quando o paciente ele fica ansioso e a família também. A gente tem, como o Vidigal falou muito bem no começo da fala dele, da apresentação dele, a gente carece de estudos com dados de vida real. E a gente tem isso com rádio 223, através da experiência dos acessos expandidos, tanto canadense, quanto americano, quanto italiano. A Itália tem uma experiência muito interessante de publicação, e eles já mostraram que aqueles pacientes que expressam eventualmente fosfatase alcalina ou DHL, e ele tem boas respostas após uma ou duas aplicações, ele tem, teoricamente, uma sobrevida melhor, tá? Assim como existe uma relação direta entre queda de fosfatase alcalina e DHL e o paciente conseguir completar o tratamento completo, todo o tratamento às 6 doses do rádio 223 do que fazer menos doses. Porque uma coisa é clara para a gente sabe que aqueles pacientes que conseguem completar todo o tratamento, ele tem um desfecho melhor que aqueles pacientes que fazem eventualmente 4 doses, tá?
O grande ponto é que nem todo mundo expressa fosfatase alcalina em DHL. E você fala assim, bom, eu vou conduzir no escuro, né? Então, uma coisa importante que o Vidigal falou é a avaliação clínica desse paciente. Então, obviamente, o paciente que não tem nenhum sintoma e tem uma deterioração clínica, qualquer que seja, aparecimento de uma dor, perda de peso, fadiga, caquexia, você deve eventualmente considerar isso. Tá? Mas um ponto que é super importante, que eu coloco na minha prática clínica, baseado na experiência do grupo italiano, é que eles fazem. Todo paciente que faz rádio 223, independente de sintomas, eles fazem, após 3 ciclos, uma avaliação radiológica completa com tomografias desse paciente. E não é para avaliar a resposta, é porque eles comprovaram que em 1/4 dos pacientes, ou seja, 25% dos pacientes, esses exames mostravam uma lesão nova, tá? Em outro ponto que não existia anteriormente. Então, você troca o tratamento por progressão de doença. E a maioria dos pacientes é assintomático. Então, na minha prática clínica, eu tenho feito isso. E só para continuar, porque eu vi que nossa pergunta tem aqui se eu faço um PET, PSMA, acho que o Gustavo sabe bastante a minha opinião. Eu, particularmente, não uso PET, PSMA para paciente com doença metastática, sou muito sincero. Salvo paciente com doença M0 resistente à castração, tá? Então, eu costumo utilizar. Ou em pacientes que eu quero fazer o PSMA lutécio. E eu quero avaliar se os pontos de doença têm captação, tem expressão de PSMA e o paciente vai ter benefício. Excetuando isso, particularmente no meu consultório, eu não vou pegar aquele paciente metastático e não vou fazer PET PSMA, ou vou pedir durante os tratamentos para mudar. Eu acho que cintilografia, tomografia, PSA e avaliação clínica está de bom tamanho nesse sentido. Legal, até teria uma contribuição para trazer, mas assim, dado o avançar da hora, eu tenho uma outra pergunta aqui bastante interessante que eu queria saber a opinião tanto do Vidigal quanto do Sabino. Eu vou deixar isso para uma outra oportunidade. Mas antes, Sabino, a colega médica nuclear lá da PUC do Rio Grande do Sul, que até está também cedendo os dados, né, para completar aí essa casuística para publicação, hoje a nossa diretora científica da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear, que é a Cris, nossa querida Cris, que inclusive ela falou o seguinte, que lá na PUC eles têm as mesmas dificuldades que a gente em relação a obter os dados dos pacientes, né? Você vê que acho que isso é uma questão nacional mesmo, de hábito, cultura, algo que a gente precisa de melhorar aí no Brasil. E aí, para terminar, então, eu queria trazer essa última pergunta aqui e saber a opinião dos dois colegas, né? Se vocês veem a curto prazo que o lutécio pode substituir essas terapias de bloqueio periférico de nova geração. Como é que vocês enxergam essa questão? Se você puder responder primeiro, Vidigal, na sequência o Sabino fecha. Joia. Bem, pessoal, eu acho que, considerando a evidência que a gente tem, seja por outros estudos, seja por esse estudo pelo terapia, eu acho que a curto prazo não, respondendo bem diretamente, a gente utiliza o lutécio, costumo indicar o lutécio depois que o paciente falhou a 2 ou 3 linhas de tratamento por um aspecto muito prático, né? Eu acho que do ponto de vista prático, quando você utiliza o lutécio, você sobrepõe a resistência às terapêuticas anteriores. Sabe quando você usa a abiraterona na sequência de enzalutamida ou vice-versa, você tem uma resistência cruzada importante, a eficácia da segunda droga cai muito. E quando você usa também os quimioterápicos usados, seja depois de abiraterona, seja depois de enzalutamida, existe um certo grau de retenção de resistência cruzada também. Então, quando você traz esse efeito teranóstico do lutécio, em termos de sobreposição de resistência, acho que você trazer o lutécio para uma linha posterior seria o mais adequado. Agora, a gente vai ter que analisar mais estudos para a gente ver se dá para usar um pouco mais precoce. A minha opinião é hoje de não utilizar em primeira linha. Eu acho que eu reservo esse uso do lutécio para pacientes em linhas posteriores, a depender aí da condição clínica do paciente. Obrigado, Vidigal. Bom, eu vou na mesma linha do Vidigal e para mim, assim, hoje eu não vejo o PSMA lutécio em linhas mais precoces da doença, porque é uma maneira natural
a gente tentar esgotar o principal mecanismo de crescimento tumoral, que é a via hormonal, né? Então, a gente tenta, obviamente, esgotar isso com a castração central e agora intensificado com os novos agentes hormonais, né? A abiraterona, a enzalutamida, a apalutamida. E o que a gente tem visto é que em linhas posteriores de tratamento, quando a gente chama de doença resistente à castração, lembrando que esses medicamentos têm ação na doença resistente à castração, mas tem um estudo interessante que foi apresentado no ESMO ano passado, Congresso Europeu, que comparou quimioterapia cabazitaxel com um desses novos agentes hormonais, a abiraterona ou a enzalutamida, a depender do que o paciente tinha falhado anteriormente, que mostrou que em terceira linha, ou seja, paciente politratado, quimioterapia foi melhor que os agentes hormonais. Ou seja, muito provavelmente porque a gente esgotou, né, essa linha de bloqueio hormonal desses pacientes. E a quimioterapia foi superior, tá? Então, nesse mesmo sentido, eu acho que o lutécio ele vem para o paciente politratado, que esgotou, e aí, assim como o terapia mostrou que ele é melhor do que cabazitaxel em paciente politratado, né? A gente tinha pacientes ali de segunda e terceira linha, o que eu não me surpreendo é que talvez a gente tenha um ganho de sobrevida global para o lutécio, e talvez ele vai concorrer com a quimioterapia nesse cenário. E como ele é menos tóxico, né? Ele seria uma excelente opção para aquele paciente mais frágil, que já fez uma quimioterapia anterior, que está fez tratamento hormonal durante 8, 9, 10 anos, que essa é a nossa prática, né? E ele chega numa condição não muito boa para receber químio, a gente talvez tenha essa opção do lutécio. Agora, pensando no mecanismo biológico, o lutécio sozinho em vias anteriores, não. Mas, assim, a medicina evolui muito, nada impeça que a gente tenha um estudo no futuro de lutécio em combinação com esses novos agentes hormonais versus esses novos agentes hormonais num cenário mais precoce. Tá? Mas eu reservaria realmente seguindo essa linha hoje, a partir de segunda linha de tratamento na doença resistente à castração, que eu acho que é onde o lutécio ele se encaixa e eu acho que vai se encaixar no futuro também. Legal. Sabino, Vidigal, mais uma vez queria agradecer imensamente a disponibilidade de vocês terem colocado aí o conhecimento de vocês, a forma sempre brilhante que vocês fazem em favor aí da comunidade nuclear brasileira e também dos nossos pacientes com câncer de próstata, né? Sobretudo naquilo que eles precisam ou vierem a precisar aí da medicina nuclear. Obrigado mesmo. Queria agradecer também mais uma vez aos colegas todos que nos acompanharam aí. E a gente fica muito satisfeito, né? Muito pessoal agradecendo aqui, parabenizando vocês pela aula. Parabéns mesmo. Vamos encerrar então, né? Mais uma vez, obrigado. Essa é a primeira de uma série. A gente espera poder contar com vocês aí também nas próximas, que em breve a gente quer divulgar os convites. Obrigado, Vidigal, Sabino, Gustavo. se quiserem deixar aí alguma palavra. Obrigado a todos, mais uma vez, por estar aqui com a gente até esse horário. E para mim é um prazer, estou sempre à disposição de vocês. Vidigal, um abraço. Gustavo, um abraço. Viu? Parabéns, viu, Gustavo, pela iniciativa, parabéns pelo o Núcleos aí, né, assumindo esse protagonismo. É muito legal a gente poder participar de eventos assim. Foi um prazer, viu? Obrigado, meus amigos. Valeu. Um abraço para vocês também.